SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olá, estamos ao vivo nos estúdios da TV Floripa para mais um Floripa em Foco. Hoje, no espaço do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Santa Catarina, com duas convidadas especiais que está me abrandando hoje à tarde aqui na TV Floripa, que é a Vanessa Cunha, que é dirigente sindical do SINT Regional de Florianópolis e também do Movimento de Mulheres na Luta. Também estamos aqui a professora Leila Zanotto, e também membro do Movimento de Mulheres e Lutas de Florianópolis e São José. Bem-vinda, meninas, bem-vinda, professora. Boa tarde. Muito bom tê-las aqui no programa, no espaço, né, que é do SINT, né, para falar de assuntos tão pertinentes que é a violência contra a mulher. Né. E aí, então, gostaria que vocês colocassem um pouquinho, né, do o que vocês estão fazendo, o que o Movimento de Mulheres na luta, né, ou em luta, mulheres na luta, né? Mulheres em qual luta. O objetivo, qual, né, o que vocês estão... Boa tarde a todos e a todas. Esse movimento, ele começa em Florianópolis para sanar justamente a ideia de que a violência tem aumentado, não só aqui na nossa cidade, mas no país inteiro. E os índices da violência, eles chegam a um número tão grande, que a impunidade não pode continuar. Só para a gente ter uma noção, o país ele apresenta hoje o 7º país do mundo que mais mata mulheres. Nossa. De 194 países, o Brasil está no ranking de 7º lugar. E Santa Catarina, apesar de não estar entre os primeiros estados, né, os nossos índices de assassinatos aqui, eles são numa média de 8 para cada 100 mil mulheres, ele tem crescido nos últimos 4 anos, quase duplicado. Então, é uma preocupação na qual a gente também faz parte, porque ele pode nos atingir. Além disso, Santa Catarina ocupa hoje o 3º lugar de ser o estado que mais estupra. Nossa Senhora! E essa realidade está muito próxima de nós. Só em Florianópolis, nesse ano, na Grande Florianópolis, foram 140 estupros. 140 aqui na Grande Florianópolis? Só nesse último ano. Além de tudo... E isso nos atinge diretamente, nós, claro, mulheres, né, e nós, representantes do sindicato, somos uma categoria majoritariamente feminina. De acordo com o MEC, 82% da nossa categoria é de mulheres. Então, esses números da violência, esses dados da violência nos dizem respeito. Claro, com certeza, né? E a nossa categoria é uma categoria que tem uma diferença salarial em relação aos homens, em média, de 35% aqui no estado. Ocupa o 1º lugar no ranking nacional. Esses dados atuais já é o 2º ano consecutivo que Santa Catarina é o 1º estado com a maior diferença salarial. E diz a respeito a nós educadoras, porque nos anos iniciais a maioria de professores são mulheres. E é ali que existem os menores salários. Só vai existir maioria de homens como professores no ensino superior, onde existem os maiores salários. A diferença, em média, é de 35%. Nossa, então, grande demais. Muito grande. Numa situação onde o casal, por exemplo, que tem filhos e um dos dois precisa trabalhar, a opção é sempre para os homens, porque eles ganham mais. Isso nos faz, muitas vezes, sermos dependentes do salário dos homens, o que nos coloca diretamente num histórico de violência, porque dependente a gente tem que se sujeitar. Né? Então, a nossa luta tem que ser por salário igual, para trabalho igual. A gente precisa denunciar todos esses números porque, infelizmente, apesar de existir a lei da Maria da Penha, que ela é muito importante, sim, os números têm crescido. Então, ela não tem sido suficiente para dar o combate. Então, é necessário que as mulheres se denunciem, né, que elas cobrem dos governos, das autoridades, que a gente tenha a segurança devida, para que a gente não fique à mercê, né, para que os números não sejam destaques negativos como tem sido nesse último período. E nesse aspecto, assim, né, dessa luta contra a violência da mulher, o que o SINT e o movimento, em parceria, estão fazendo? Porque eu estava vendo que dia 25 de novembro é o Dia Internacional contra a Violência da Mulher. Quais são as atividades? O que vocês estão, né, promovendo, fazendo, inventando aí? Muito bem. Então, no dia 25 de novembro é o lançamento do abaixo-assinado pedindo, exigindo 1% do PIB para aplicação nessa luta de combate à violência à mulher. Então, é uma atividade nacional,
Em todos os estados estará sendo feita essa atividade, e nós aqui estamos convidando a todas as mulheres que puderem passar pelo TICEM. Nós estaremos no TICEM a partir das 17 até umas 19 horas, com esse abaixo-assinado, que é muito importante. São vários tipos de violência. Física, que é a mais vista, a sexual, que parece ser uma das piores, mas existem outros tipos de violência também. Existe a violência institucional, por exemplo. Existem mulheres querendo trabalhar e não tem creches. Nós não temos creches. Enquanto professoras do Estado, nós chegamos agora no mês de dezembro, muitos de nossos filhos acabam a aula na creche municipal, e é comum você visitar uma escola do Estado e nós termos professoras mães com filhos, porque não tem onde deixar. E às vezes isso vai pelo mês de dezembro inteiro. Comum tu ires num hospital e tu ficares 2 horas para tu ser atendida. Isso é uma violência institucional. São outras formas de violência. E ali no TICEM nós estaremos com algumas cruzes. Nós pensamos de um jeito de chamar a atenção. E nós fizemos o levantamento da quantidade de homicídios do mês de janeiro até 13 de novembro. Em Santa Catarina, de 2014. Se pegarmos as mulheres, porque daí é colocado dados de infância, e aí pegamos apenas a partir dos 18 anos, para não pegar as crianças, são 71 assassinatos em Santa Catarina. Isso é um número alto. É um número bem alto. Então a gente vai estar ali com essas cruzes. Antes de nós estarmos ali, a gente vai ter um espaço na Assembleia Legislativa para falar com os nossos governantes, com os nossos deputados. É uma audiência? São uns 10 minutos na plenária. Sim. Né? Exigindo que se faça alguma coisa. Exigindo que sejamos ouvidas. Porque estamos sofrendo violência todos os dias. E é muito importante esse tipo de atitude, porque resgatando o histórico de luta das mulheres no Brasil e no mundo, a gente vai entender que o dia 25, por exemplo, ele é um dia para refletir acerca de 3 mortes que aconteceram em 1960, de 3 irmãs que lutavam pelos direitos das mulheres e foram assassinadas em razão disso. Né? Então, em 1999, a ONU entende que a violência é tão gritante. Hoje, 1 em cada 3 mulheres são vítimas de violência no mundo. Né? Isso nos atinge diretamente. E que não dava para deixar assim de forma impune. A própria Lei Maria da Penha, ela é resultado de muita luta. E apesar hoje dela ser insuficiente, porque ela não tem conseguido dar o combate, seja por falta de investimento, seja porque ela é uma lei que abrange o âmbito doméstico, e a gente tem sofrido a violência não só dentro de casa. Sim, dentro institucional, social, enfim, né, financeira. Então é muito importante que a gente combata a violência lutando, mostrando para a sociedade que ela existe. Né? Porque sem saber realmente o que acontece, a gente não vai dar o combate. Porque às vezes a gente pensa na violência contra a mulher, que é só aquela agressão física, ou que acontece dentro dos nossos lares, que é silenciosa, que a maioria das mulheres ainda não aprenderam a denunciar, né? É verdade. Que né, aquela doença silenciosa da agressão. Mas a institucional também, ela não deixa, ela de uma certa forma, ela é silenciosa, porque ela vem sob pressão. É pressão salarial, é pressão de horários, é pressão, como vocês mesmos relataram, né? Enfim. E também a social, que, de uma certa forma, a sociedade nos impõe essa violência de horários, de cumprir metas, enfim, né? Lembrando aí da nossa segunda jornada de trabalho, né? Porque a gente conquistou o direito de trabalhar fora. Nós temos esse direito, nós trabalhamos fora. Mas nós chegamos em casa, nós temos a louça, o filho, comida, e a gente dá conta de tudo. Exatamente. Meninas, como eu falei, passou muito rápido. Nós nem conseguimos vencer toda a pauta, né? De tão rápido que passou. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Depois eu terei mais o professor, né, que vai estar aqui falando um pouquinho sobre a atividade do Cinti na questão racial. E então eu gostaria que vocês, né,
renovasse o convite aí para estar participando do Abaixo-Assinado, das atividades que vocês estão fazendo, né? Então eu gostaria de convidar a todos e a todas, né, porque é muito importante também a colaboração e a participação dos homens, né, o nosso movimento, ele é de mulheres, mas a gente precisa dos homens, porque sozinhas nós não vamos conseguir dar o combate. Com certeza. Então a gente gostaria, assim, para o lançamento desse abaixo-assinado, que as pessoas participassem realmente, e que viessem se somar, qualquer dúvida, né, sugestão, participação, a gente pode deixar um endereço, que é o mml grandeflorianópolis@gmail.com, ou o telefone do Cinti, que é 33-5457. E aí a gente pode estar ampliando esse debate, participando, né, como for necessário, assim. Esperamos todos. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Quem sabe na semana que vem vocês retornam no espaço do Cinti para relatar como é que foi, ou para reforçar o convite, porque penso que não é uma atividade de um dia, penso que essa seja uma luta cotidiana. E estão convidadas, né? E vocês, o programa é do Cinti, é de vocês, né? E continua assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve sempre diferença. Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Eu era mais moleque mesmo. Pipa na praia, futebol de botão. Inclusive eu jogava com meu pai no dia 20 de janeiro de 71. Eles invadiram minha casa, tinham policiais, metralhadoras e tal. Eu acordei e meu pai já tinha sido levado. Os meus amiguinhos perguntavam, o que está acontecendo, né? Meu pai foi preso. Ah, mas teu pai é bandido? Eu falei, não, meu pai ele é contra a ditadura. E no dia seguinte, eles levaram a minha mãe e a minha irmã Eliana, que tinha 15 anos. Ele deve ter morrido na tortura 2 dias depois. Eu reencontrei minha mãe 3 dias depois. E na cama dela, ela não conseguia nem andar direito, de tão magra que ela estava. E aí começamos a chorar os dois. Ainda existem mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Se você tem informações que ajudem a encontrá-los, procure o Arquivo Nacional no site Memórias Reveladas. Governo Federal. Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br. Estamos de volta nos estúdios da TV Floripa, continuando o nosso Floripa em Foco. E hoje eu estou com uma autoridade, uma personalidade aqui do nosso estado, que é o professor palestrante, ou melhor, professor João Carlos Nogueira. O professor João Carlos Nogueira, que é sociólogo, doutor em quertenária, né, materiais de cultura, gestão de territórios, né, com um doutorado em Portugal. O professor ele veio para o 2º Encontro Estadual das Relações Étnico-Raciais do Sinti, né, que vão ser realizados agora no dia 21 de novembro, no CFH da UFSC. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde. Acho que é uma honra para a gente tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Né, no é uma honra também estar aqui, viu? É uma honra também.
E conta um pouquinho, professor, você veio para esse evento falar sobre a questão ética racial, como é que é? Isso, então, nós fomos contactados pela direção do Sint, né, para ajudar na organização deste seminário, né, que é um seminário importante, já, ao que me informaram, é o segundo seminário que está sendo realizado. Eu atribuo, por ser um catarinense também, embora fique muito tempo fora aqui de Santa Catarina, mas uma iniciativa extraordinária. A rede estadual de educação é um ambiente absolutamente importante para que a gente possa ajudar a fazer com que a questão étnico-racial no estado de Santa Catarina tenha essa mesma repercussão que a gente vem tendo no Brasil. Né? Nós temos em Santa Catarina as mesmas demandas, né? Tanto de combate ao racismo, como também da promoção da igualdade racial, como que seria em qualquer outro estado. Nós a gente vem tendo uma mudança, inclusive, na própria manifestação e também na própria composição e representação da população negra aqui no estado. Só para citar dois números, né? Nós tínhamos no censo de 2000 uma população que se autodeclarava preto e parda aqui de 10,6%. Em 2010 nós avançamos para quase 16%, 15,1%. Então a população cada vez mais se autodeclara, se autorreconhece, com uma identidade mais firmada cada vez mais no estado. E temos também, como praticamente todos os outros estados da federação, comunidades quilombolas, terreiros, casas de candomblé, casas de umbanda. Nós temos tudo isso no estado de Santa Catarina porque tem uma população negra atuante. E, por outro lado, também nós temos um movimento negro muito atuante em Santa Catarina. Né? Grandes lideranças do movimento negro de Santa Catarina, grandes intelectuais importantes, homens e mulheres que produzem e debatem esse tema. Então, para nós é um prazer ajudar na construção do seminário e esperamos que dele se desdobre também para toda a rede estadual, onde o Sint bem desenvolve um trabalho importante aí no campo dos trabalhadores da educação. Professor, não sei se chama de professor João Carlos, enfim, né? Você está hoje em Portugal? Assim, não, eu já não estou mais, já voltei, né? Já estou novamente no Brasil. Eu fiz o meu doutorado lá e fiquei um tempo em Brasília, né? Porque eu fui secretário, né, executivo da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial em Brasília, né, na Presidência da República. E depois eu fui para Portugal e de Portugal eu retorno novamente para concluir o mandato de 2010 com o presidente Lula. E hoje faço um trabalho de consultor nacional para implementar um grande projeto também que é importante. Santa Catarina já fez um seminário que é justamente junto com os empreendedores afro-brasileiros. Os empreendedores afro-brasileiros somam hoje, no universo das micro e pequenas empresas, 12 milhões e meio de empreendedores. É um mundo, né, também pouco conhecido. Então nós realizamos uma grande pesquisa inicialmente para melhor identificar esses empreendedores e junto com o SEBRAE Nacional, junto com os SEBRAE estaduais e junto com as organizações que dão suporte, né, ao SEBRAE, tanto o IAB como o SEABRA, que é um coletivo de empresários afro-brasileiros em São Paulo e tem em vários estados, estão junto com o SEBRAE também fazendo esse trabalho. Então, hoje sou um coordenador executivo, coordenador geral desse projeto, então estou mais já com o meu doutorado para que coisa boa, professor Nogueira. Nós aqui, a TV Floripa também, além de ser uma TV comunitária, nós somos ponto de cultura, né, em audiovisual. E, enquanto ponto de cultura, também nos permite conhecer um pouquinho, né, da nossa diversidade cultural do Brasil. Eu estava esses dias também num seminário nacional de mulheres e cultura em Salvador. E quando você se refere, né, ao tema do empreendedor, né, para a nossa cultura afro-brasileira, eu percebi que, por exemplo, aqui em Santa Catarina, é uma coisinha, né, digamos assim, me perdoe, mas se precisar de um tecido que aquelas negras lindas usam lá em Salvador, tu não encontra hipótese alguma. É verdade. Porque a impressão que a gente tem é que o mercado, nesse aspecto, não está para a gente. Né? Aí quando eu chego em Salvador, né, e que as meninas expõem, e que elas já expõem no Rio, Salvador, e que estão ampliando, né, acho que deve ser inclusive desse programa. Exatamente, né? É isso.
E é lindo demais. Aí eu fico pensando, puxa, por que lá no meu estado não tem? Será que eu posso puxar um rolinho para cá? Quer dizer, porque de fato, a gente, né, aqui pelo menos, apesar de já ter avançado, a gente sente um pouquinho, né, essa dificuldade de... É muito forte ainda, é muito forte aquela imagem de que o empreendedor negro, ele ainda continua com a sua quitanda somente, não tem uma produção já bastante qualificada, e isso tudo é uma espécie de mito. Nós vamos agora realizar, junto com a Feira Preta em São Paulo e junto com o Sebrae, também acompanha o Sebrae lá em São Paulo e o Sebrae Nacional, que é a chamada Feira Preta, coordenada por uma grande empreendedora que é a Adriana Barbosa. É uma moça extraordinária que tem feito um trabalho belíssimo. Exatamente porque meio que do Sudeste para baixo a gente às vezes não tem esse mesmo impacto que a gente vê no Nordeste, e nós sabemos perfeitamente que tem um público consumidor. Um outro exemplo que eu posso dar é o seguinte, com relação aos cosméticos. Quanto tempo se demorou para começar a pensar o consumo da população negra com relação aos cosméticos, né? Que não se tinha também acesso. Tá? Verdade. E, professor Nogueira, aqui você vai estar discutindo as desigualdades, né, na escolarização da população negra, na educação de jovens e adultos. Também nós pretendemos explorar um pouco a implementação da Lei 10.639, que ela é de 2003, e quando essa lei ela é sancionada pelo presidente Lula, já tinha um movimento nacional muito forte pedindo que essa lei pudesse alcançar as escolas. Então, é uma lei nacional, todos os estados e todas as unidades escolares, né, do ensino público e privado, né, da educação básica, devem implementá-la, que é a história e o ensino, a história da África, né, dos africanos e da cultura negra e da população negra no Brasil. Né? Ela tem uma ideia, a ideia da lei é justamente fazer com que nós melhor compreendemos o continente africano, que não é um país, é um continente, um conjunto de 53 países, e melhor também pudéssemos compreender a população negra no Brasil, né, da diáspora. Então, as suas culturas, as várias manifestações culturais que a gente tem, e isso nós vamos abordar no seminário. Então, por um lado, fazer com que a gente discuta a implementação da lei e o impacto dela no Estado, e, sobretudo, o papel dos trabalhadores na educação nesse contexto, e também fazer com que a 11.645, que é outra lei que exige a presença de material didático e de conteúdos sobre os povos indígenas possa também ser compreendida melhor. Isso é muito importante, né? É importantíssimo, porque essa é a origem, a base nossa de formação do país. Somos matrizes, né? São as nossas matrizes. São nossas matrizes, e eu acho que é fundamental, né? Que bom, eu quero até participar deste evento, que eu estou achando que eu estou apaixonando aqui, né? Uma das coisas que eu estava lendo aqui no artigo da Joana Célia dos Passos, né? Que é doutora na Unisul, tem uma pesquisa sobre as desigualdades raciais no Brasil, e eu gostaria de saber como é que estão as evoluções, as condições de vida do negro hoje no Brasil. Olha, os dados quantitativos, eles são bons, porque nós tínhamos, até início do século XXI, uma situação onde 70%, dependendo da região, quase 70% de todos os miseráveis e pobres, que eram assim classificados, eram negros. Né? Então, com as políticas de transferência de renda, Bolsa Família e tantas outras políticas que foram sendo implementadas, isso foi dando uma virada. Né? Então, hoje nós podemos dizer o seguinte: a população negra brasileira, ela avançou, né, nos patamares do ponto de vista da situação socioeconômica. Agora, isso não significa que tenha diminuído o racismo. Não, claro. Então, a sua pergunta é muito importante, porque para a gente logo perceber de que a situação econômica, as soluções econômicas não necessariamente resolvem a questão do racismo, que é uma cultura muito mais profunda, muito mais impregnada, e nós precisamos enfrentar isso na dimensão do conhecimento. Por isso é importante a formação, a capacitação, a produção de material didático pedagógico nas escolas e a formação dos professores. Esse é um ponto-chave que eu penso que o seminário pode estar ajudando em muito para a rede
estadual, né? Além dos programas, né, doutor Nogueira, sobre, das cotas e principalmente no nosso estado, que tem se revelado, né, um estado extremamente racista, né, preconceituoso. Professor, nosso tempo esgotou, já ultrapassamos, gostaria que você fizesse sua despedida, né? Certo, então eu primeiro convidar todos a participar, né, do seminário. A abordagem que você fez no final também estará lá, que justamente o sistema de ações afirmativas e a política de cotas nós também vamos abordar, porque a UFSC é um espaço importante que abriga hoje uma quantidade imensa de alunos negros aqui do estado e do país, e dizer que nós hoje estamos às vésperas do dia 20 de novembro, né, o Dia Nacional da Consciência Negra, e o nosso herói zumbi que nos proteja, que nos acompanhe nessa boa caminhada de novembro. Obrigada pela presença e sigam assistindo Floripa em Foco. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.